Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, trazendo mais um vídeo agora da depressão do Brasil, né? Do país. Ele fala país, é foda. Do Brasil e do país. Ou seja, um dos três poderes, aquele poder que não foi eleito por nenhuma pessoa do Brasil e, e tem a total desconfiança de toda a população brasileira. Não confia no trabalho desses senhores pelo que eles têm feito até então, né? Era uma instituição muito respeitada e muito valorizada pelo brasileiro. Eu queria que desse certo, eu gostaria muito que o Brasil desse certo, que parasse de ter esse tanto de dor de cabeça, que esses senhores apenas fizessem o que está escrito no livro, né? Mas aí o Gilmar Mendes, que é uma pessoa que eu respeito muito pela sua inteligência, vinha respeitando ele muito pela sua integridade, envolvendo a questão da Lava Jato e tudo mais. Houveram abusos, houveram excessos, e aí já não tem como a gente falar mais nada. Porém, ele é omisso quando não deveria. Ele é um senhor inteligente, mas ele não é político, e dá pra ver isso, né? Ele não tem capacidade de esfriar as relações entre os poderes ou até com a população em si, para que se mantenha uma boa relação, né? De governabilidade, de democracia em si, um equilíbrio importante. O Barroso é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, mas o Gilmar Mendes é o presidente honorário, vamos dizer assim, aquele de honra, né? Já foi presidente de fato do STF e, se eu não me engano, ele é o mais antigo que está lá agora. Então, vamos ver o que ele tem para dizer aqui. Ele fala assim: essa gente continua solta e não está respondendo ao processo. Vamos ver de quem que ele está falando. E o que é curioso quando ele faz ele coloca essa frase, é você pensar em José Dirceu, em é, os outros líderes do PT, o tesoureiro lá que eu esqueci o nome, o próprio Lula, né, que foi solto. É, eles não estão respondendo ao processo. Eles já responderam ao processo, foram condenados e deveriam estar presos, né? E eu acho que tem uma falha muito estranha na legislação brasileira, que mesmo que você... Eu trouxe um short esses dias falando sobre a questão da polícia, fazer uma alusão rapidinho só para explicar a situação. Se um policial tiver em missão, e a missão dele for de vistoria veicular, né, de qualquer natureza, se ele te pegar com 200 quilos de cocaína dentro do carro, ele pode te prender, mas aquela prova ela é invalidada. A justiça do Brasil é uma bagunça. Seja lá quem for o mau caráter que colocou isso na lei, né? Ou se isso não está explicitamente na lei, seja lá quem for o mau caráter que interprete a lei dessa forma para ser o benefício de um criminoso, explica muito o motivo pelo qual nós brasileiros estamos na situação que estamos, né? Segurança jurídica, insegurança de todos os gêneros no país, muita gente pobre, muita gente com problema de saúde, com problema de fome, muita corrupção. E a gente vê que começa lá intrinsecamente disso daí, né? Não só das leis, mas daqueles que interpretam as leis a seu reles prazer. Então, vamos ver o que ele tem para dizer especificamente aqui. A gente continua solta e não está respondendo ao processo. Então, presidente, eu gostaria de dizer que, se fosse decidir hoje, eu estaria subscrevendo às inteiras o voto de Vossa Excelência. Mas eu quis fazer essa... Acho que aqui é uma responsabilidade histórica. Está faltando gente nessas investigações. É preciso esclarecer, deitar luz sobre esses fatos. É preciso entender esse movimento. É preciso fazer o devido aprofundamento. Nós todos temos uma responsabilidade histórica. Aqui para comentar um pouquinho sobre o que ele já falou, né? É curioso ele citar sobre isso, porque é como eu falei, né? O exemplo que eu dei da regra da polícia. Se você, por mais que você pode argumentar, né? Por exemplo, se você colocar uma escuta ilegal e descobrir um crime, você pode alegar que isso vai endossar o crime de utilizar a escuta ilegal, né? Invasão de privacidade, coisa do tipo. Porém, o
essa argumentação ela é tão frágil e tão corrupta, né, quando você faz esse tipo de argumentação, que eu quebro ela facilmente para você. Eu simplesmente falo para você que assim, se a pessoa utilizou uma escuta ilegal para descobrir algo ilegal e descobriu algo ilegal de fato, as duas pessoas têm que ser condenadas. As duas cometeram um crime. Mas, curiosamente, no Brasil, a pessoa cometeu o crime em que a escuta ilegal foi utilizada para descobrir aquele crime que ela cometeu, a prova fica invalidada e aquela pessoa não vai ser condenada. Enquanto a pessoa que utilizou a escuta e descobriu um crime, ela vai ser processada. A segunda parte está certa. A primeira está completamente errada, moralmente e na lógica. Né? Eu fico pensando, o que essas pessoas, o que elas digerem mentalmente falando, né? Dentro da sua psique e de interpretação, da onde que surge esse tipo de pensamento, o que gera pessoas com essa psique, com essa capacidade de imoralidade e falta de lógica racional, de objetividade, né? Eu já disse isso em outros vídeos e eu vou sempre repetir isso que para mim a lei ela tem um problema muito grave. Eu digo do Brasil porque eu não me importo com o resto do mundo no sentido das leis, né? Até porque eu não tenho conhecimento, até porque aqui no Brasil nós já temos muitos problemas e eu acho que a gente precisa resolver esses problemas aqui primeiro para se preocupar com lá fora, né? Então aqui no Brasil a gente tem uns problemas muito graves com a lei, porque ela é subjetiva. E quando ela é subjetiva, cabe interpretação. E não deveria caber interpretação. Ela deveria ser um processo no significado determinístico da palavra processo. É o quê? É um processo de coisas que aconteceram que levaram a um determinado resultado. Então, se uma pessoa está com uma arma de fogo, ela já está errada. Né? Se ela troca tiros com a polícia e vem a falecer, veja bem, não existe um porquê de eu investigar a polícia. Você vai falar assim, mas aí existe abuso, às vezes a polícia não precisava atirar. Veja bem, a outra pessoa já havia cometido um crime que abria precedente para que o policial agisse com a arma de fogo, né? Não letal, lógico que você vai buscar um tiro não letal, mas a gente sabe como é o corpo humano, é extremamente frágil, uma máquina extremamente mal feita, e um tiro desses pode pegar na perna e pode matar uma pessoa, né? A gente sabe disso, quem entende de lesão ou quem entende de arma de fogo vai corroborar com isso. Você pode tomar um tiro na perna, no braço, você pode morrer, então lógico que né, no peito é maior a chance, na cabeça, no pescoço, mas enfim. Então, pra mim, eu não consigo conceber por que essas pessoas têm prazer, porque tem que ter prazer em ser imoral, sabe? E eu conheci muitas pessoas, eu ainda conheço muitos juristas, que são pessoas corretas, moralmente falando, né? Que têm uma capacidade racional, lógica, boa até, não vou falar que é muito boa, até porque eu acredito que o direito desfacela essa capacidade cerebral que a pessoa vem a ter depois que ela está muito tempo inserida no direito brasileiro, pelo menos, né? Mas eu conheço muitos que se tornaram pessoas imorais. Imorais porque acostumaram a enxergar sempre a melhor oportunidade e sempre utilizando daquela frase clássica do Maquiavel de que os fins justificam os meios. Então, vamos ver o que mais que o Gilmar teve a dizer aqui. É preciso que nós sejamos dignos desse desafio. Acho fundamental que esses fatos sejam contados para as nossas gerações e as gerações futuras, dizendo: nós não transigimos, nós não permitimos que isso acontecesse. Nós não somos uma Suíça qualquer. É preciso dizer isso. É preciso que isso seja aprofundado. Porque, de alguma forma, o acaso nos deu uma chance enorme. O ministro Lewandowski tinha pedido, eu me lembro de sua irritação aqui na turma,
para que o Ministério Público esclarecesse, a Corregedoria do Ministério Público esclarecesse esses fatos, as irregularidades ocorridas em Curitiba com esses fatos, em relação a esses fatos. E qual foi a resposta da Corregedoria? Que não houve qualquer irregularidade. E, muito provavelmente, a douta procuradora, a corregedora, se louvou apenas em informes oficiais. Mas a Vaza Jato, a spoofing, deita luz sobre isso. E isso precisa de ser corrigido, inclusive pelos órgãos de corregedoria da Procuradoria, porque os fatos são graves. E isto cria um contexto e ilumina todo o debate sobre os acordos de leniência. Mas eu finalizo lembrando um fato que vem sendo esquecido e que parece fundamental. É que o Ministério Público não tem competência legal para fazer acordo de leniência. Mas eu concordo com a proposta do eminente ministro André Mendonça, relator da ADPF já citada, que se indica eventualmente adiamento desta questão, que certamente vai nos dar a oportunidade, inclusive, de aprofundarmos esse debate. Então quer dizer que a perspectiva que ele tem disso aqui é mais ou menos que o Ministério Público, tudo isso foi uma construção, ele estava falando sobre a Lava Jato em específico, eu acho engraçado, essa gente continuou solta e não está respondendo a processo. Eu acho engraçado, porque, de fato, né, e inclusive o colega dele, nas decisões que tomou de forma monocrática, ele se calou e foi omisso em relação a isso, quando ele quis perdoar pessoas que admitiram culpa. Veja, não é questão de você falar assim, foi ilegal você ter feito o contato com essas pessoas, com essas empresas, você coagiu essas pessoas a chegarem a uma declaração. Isso não aconteceu. A Odebrecht é culpada, né? Os irmãos Joesley lá também são culpados, né? Então, eu acho curioso ele falar sobre isso. Assim, é de umas desfaçatez impressionante, né? E ele estava falando justamente sobre a Lava Jato, né? Os acordos leniências da Petrobras, elas somam cerca de 9 bilhões de reais. É muito dinheiro. E não é pela questão do dinheiro. É justamente pela questão de você pensar bem sobre a prerrogativa para que isso aconteça novamente. Porque existe, a gente já sabe já é sabido, né, da população brasileira de uma forma geral, que o crime no Brasil aparenta vale a pena, né? Vale a pena, parece que, ser uma pessoa imoral, ser uma pessoa inescrupulosa, né, que não respeita a lei, não respeita a regra, a sociedade em si. E eu acho curioso porque o próprio Gilmar Mendes, né, existem sessões para discutir o assunto da Lava Jato até hoje, que eu não acho que deveria ser responsabilidade desses senhores aqui que são totalmente partidários, né? Quer queira ou não, eles dão declarações de políticos mesmo. A gente tem visto aí atualmente ainda mais do que nunca, né? Antes era mais por debaixo dos panos, hoje eles já não têm mais vergonha de não parecerem um dos 3 poderes da tripartição democrática do Brasil, mas sim o poder de uma única partição de poderes no Brasil. E tem gente que ainda critica, né? Por exemplo, parafraseando o Reinaldo Azevedo, que eu vi ele comentando que é um péssimo analista político, afinal de contas, se ele é partidário, se ele toma partido na forma que ele vai se declarar sobre uma análise, a análise dele é enviesada, então ela não serve para nada. Para quem conhece técnica científica de análise, sabe do que eu estou falando, né? Sua análise está viciada e ela tem que ser descartada. E ele citou assim, lá vem o choro das viúvas da Lava Jato. Então, é curioso, né? Porque o STF inteiro está envolvido ainda nesse assunto, né? Alguns mais do que outros, é claro, até porque o Gilmar Mendes ele participou de toda a parte em que discorreu o assunto, o processo das grandes partes, mas a gente não pode abnegar esse fato, não é verdade?
Bom, para esse vídeo era isso. Eu queria só trazer essa declaração de Gilmar Mendes porque eu achei muito curioso. Ainda mais que ele está citando sobre a Lava Jato, né? Então, para aqueles que acham que a Lava Jato morreu, deixou de existir, foi tirada dos autos e etc, etc. Lembre-se, o Lula ainda é culpado, ainda foi condenado, né? Ele é um ex-condenado, mas ele foi condenado. Ele só não está cumprindo pena. Então é muito diferente da gente entender a interpretação. Até, inclusive, isso gerou alguns processos para pessoas que chamaram o presidente de ladrão. Não cabe a mim aqui ficar fazendo julgo de palavras e tudo mais, nem ao STF deveria, na verdade, né? Mas ele é um ex-condenado, né? Por ex-condenado você já chega à conclusão histórica do que foi que ele fez. E existe, de novo, muitas provas de que as pessoas confirmaram terem cometido os crimes que elas cometeram. Então é um absurdo a gente passar a borracha. Então, para ficar o recado aqui desse vídeo, é que a lei é um problema muito grave, porque ela é subjetiva e deveria ser objetiva. E os nossos juristas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, que eu percebo, são imorais, porque eles decidem utilizar dessa subjetividade a favor do seu ganho próprio, né? O seu ganho próprio, que eu falo, o capital, o dinheiro que eles ganham, porque se eles ganham salvam o seu cliente, vamos dizer assim, de uma eventual condenação, eles foram bem sucedidos e também inflam o ego um pouco dessas pessoas, né? Então a gente precisa rever urgentemente essa situação, porque isso é o principal problema do Brasil, né? A gente tem problema de segurança muito grave, a gente tem fuga de escolas, etc., que também é um reflexo da insegurança, porque as crianças são altamente influenciáveis, então elas acabam vendo que um bandido, um ladrão, um vagabundo, ele acaba cometendo o crime várias vezes, está sempre voltando para casa, sempre com aquele relógio, tênis, roupa de marca e tudo mais. Então o jovem pode ficar, ele vai ser influenciado sim a não querer estudar. Então a gente tem um problema de educação que advém também disso, uma porção do problema da nossa educação, que não é só isso, de longe que é. Então a gente tem muitos problemas que a lei, por si só, da forma como ela é tratada hoje e como ela é escrita hoje, causa todos esses impactos na sociedade. Bom, para esse vídeo era isso, era análise sobre o Gilmar Mendes, as falas dele, curiosas sobre essas pessoas que continuam soltas e não estão respondendo a processo da Lava Jato, envolvendo a Lava Jato. Claro que ele estava falando dos juristas, aparentemente, do Ministério Público, da incompetência da Corregedoria do Ministério Público. Ele não falou com essa palavra, mas é exatamente o que ele quis dizer, para bom entendedor, né? E é isso. Meu nome é Rodrigo Vilhena, se curte política, se inscreve aí, dá aquela força para mim. Coloca nos comentários o que você acha dessa situação toda e o que você acha de tudo isso que eu levantei também em relação à lei e os juristas, tá bom? Tamo junto e até a próxima.